diz a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa hora, e que o Senhor nos permite ler a tua palavra. Te agradecemos essa hora porque não somente temos o privilégio de lermos, mas o Senhor tem nos dado também o privilégio de meditarmos e entendermos aquilo que o Senhor mesmo tem nos ensinado, aquilo que o Senhor quis nos ensinar mediante a revelação da tua palavra. Então nós pedimos, Senhor, que tu nos dê a graça de compreendermos nessa noite também aquilo que temos lido. E assim o nosso coração, a nossa vida, sejam desafiados a um viver agradável aos teus olhos. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Quem nunca experimentou a dúvida na relação com Deus? Quem nunca em algum momento questionou onde estava Deus? Essa tem sido a nossa reflexão desde domingo passado, quando começamos a olhar a segunda característica de uma aproximação a Deus, que nos leva à intimidade com Ele. Aproximar-nos do Senhor requer de nós um sincero coração, mas requer de nós plena certeza de fé. E como ter essa plena certeza de fé quando as coisas parecem que não se encaixam? Quando as coisas parecem dizer o contrário daquilo que nós acreditamos. Vimos domingo passado que essa é uma experiência difícil. E a única maneira de manter viva a fé é lembrando quem Deus é. É lembrando o que Ele fez por nós. E então é difícil para aqueles que não compreendem quem Deus é manter viva uma fé. É mais difícil ainda manter viva a fé se você não sabe o que Ele fez por você. Para religiosos apenas, a fé é um sério problema. Porque ela não tem em que se ancorar.
A fé não tem onde repousar, ela não tem um porto seguro. No momento que os vendavais vêm, que a experiência da vida é difícil, onde repousar o coração? Na hora que a dúvida suscita. Então, se você não sabe quem Deus é, e se você não sabe o que Ele fez por você, triste é a sua história. Porque o escritor de Hebreus, ele vai nos dizer que não é possível uma intimidade com Deus sem que o nosso coração esteja tomado de plena certeza de fé. O que nós precisamos aprofundar nesta noite, então, sobre isso que começamos a ver domingo passado, é o que é fé. Porque essa é outra questão. Uma das coisas que eu tenho ensinado na faculdade, tenho dito aos alunos, principalmente quando nós trabalhamos o ser de Deus ou trabalhamos sobre a revelação da Bíblia, é que a nossa fé não é uma fé pela fé. E lamentavelmente é isso que a gente tem aprendido. Que crer é uma experiência de fé pela fé. De uma forma lamentável, a igreja absorveu um ensinamento de um grande filósofo teólogo chamado Søren Kierkegaard. E Kierkegaard é que dizia que a fé é essa experiência pela fé. Na verdade, Kierkegaard apenas aprofundou a desgraça do pensamento do pai do liberalismo teológico, chamado Friedrich Schleiermacher. E Schleiermacher dizia que a religião nada mais é aquilo do que a sua experiência com o divino. Então, se você acha que teve uma experiência com o divino, joia, isso é a sua fé. E Søren Kierkegaard vai aprofundar essa ideia maluca e dizer: fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Eu digo pro pessoal que quando eu prego em igreja pentecostal, que eu menciono isso, e eles não estão prestando atenção no sermão, eles pensam que eu estou definindo fé com isso. Irmãos, a fé, eu havia dito, Søren Kierkegaard disse, é um salto no escuro para os braços de Deus. Aí os desavisados começam a dar glória a Deus, sapatear. Eu disse, Jesus, ele não entendeu o que eu estou falando. Eu estou dizendo que isso não é fé. Isso não é fé. Isso é ignorância. Definida como fé. Tem até as historinhas que se contam, né? Eu lembro... Irmãos, entenda, eu preciso confessar um pecado aqui. Eu já criei nessa besteira. No início do meu ministério até preguei sobre essa besteira. A favor. Já deu tempo de corrigir com alguns, mas outros coitados ainda estão com aquele ensinamento errado. Mas isso é motivo. Mexe com o coração da pessoa. Irmão, você pode não entender, mas a fé, isso é um salto no escuro para o braço de Deus. E aí a pessoa arrepia, ela chora. Não, mas não é isso que a Bíblia diz. Isso é fé pela fé, e a fé pela fé, ela não só é ignorante. A fé pela fé, ela é pagã. Porque são os pagãos que não têm consistência daquilo que creem. Eles não podem invocar nada como testemunho da verdade daquilo que eles creem. Eu quero crer porque eu quero crer. Que coisa linda, lógica. Te leva para onde esse tipo de mentalidade? Pessoal, a ideia de Kierkegaard, se você ainda não entendeu, eu não sei se Deus existe. Eu não sei se Ele está lá do outro lado da escuridão. E a fé, segundo a visão desse filósofo, é pular no escuro. E seja o que Deus quiser, se Ele existe. É pular crendo que Ele está lá de alguma forma. Ainda que eu não saiba nem que Ele exista.
E a gente tem ouvido esse tipo de mentalidade por aí. Que crer em Jesus, crer em Deus é uma questão de fé pela fé, irmão. Uma vez eu estava dando aula numa faculdade, isso já tem mais de 10 anos. Isso já tem uns 18 anos. Eu sou velho em sala de aula, irmão. Agora em julho eu estou completando 20 anos de pastorado e 20 anos de sala de aula em teologia. Nós temos 18 anos, eu estou com 2 anos dando aula. Aí eu estava falando sobre a questão lá do Jonas, que a Bíblia não diz que ele foi engolido por uma baleia. Nem a nossa tradução diz isso. E muito menos o texto hebraico. O texto hebraico diz que ele foi engolido por um peixe grande. Aí os caras só têm a noção da baleia, ou foi engolido pela baleia. Muito dificilmente. Porque a única baleia rara que comportaria a ideia de um homem viver dentro dela 3 dias, e nós temos uma evidência no Guinness Book disso, ela não existia naquela época, ou não andava por aqueles mares de Nínive. Ela não é conhecida naquela região. Então, explicando isso, aí um irmão muito piedoso, olha como é o negócio. Ele vai dizer: pastor, eu estou entendendo o que o senhor quer dizer. Mas se a Bíblia dissesse que a baleia engoliu Jonas, que Jonas engoliu a baleia, eu também creria. Haja sorrisão essa indigestão. Você entende? Não é lógico. Isso é fé pela fé, é uma fé louca. E é isso que as pessoas estão exigindo nas igrejas dos outros. Que você fecha os olhos e aí, não vai com fé. Eu não sei o que tem lá, mas vai com fé que vai dar certo. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. Quando ela requer de nós plena certeza de fé, nós precisamos examinar o que o escritor de Hebreus quis dizer com isso. Lembre-se que a primeira coisa é você definir que fé pode significar um monte de coisa dentro da própria Bíblia. Somente o apóstolo Paulo usa a palavra grega pisteos com 5 significados diferentes, e eles não têm nada a ver um com o outro. Então eu não quero definir fé para colocar o que é a fé biblicamente. Não, eu quero entender o que é a fé segundo o escritor de Hebreus. Que fé é essa que ele diz que eu tenho que ter para me aproximar de Deus, e essa aproximação fazer diferença na minha relação com o Senhor. Se você observar, ele vai voltar a esse tema a partir do versículo 32 do capítulo 10. Pega a sua Bíblia e observe comigo. Ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé, nesse sentido de confiança e perseverança que ele está falando, é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Observe que aqui não é um convite à fé pela fé. Quando ele diz que a fé é a certeza daquilo que eu espero, o que eu espero não está baseado no conto da carochinha.
O que eu espero para que seja fé está baseado em alguma coisa palpável, mensurável, para que eu possa dizer, sim, eu posso esperar. E o que é que ele tratou nesse livro todo? Houve um homem chamado Jesus. Isso aqui começa de cara. Você pode dizer, não, ele não era Deus. Isso é um problema seu. Mas você não pode dizer que não houve pelo menos um homem chamado Jesus. Deus invadiu a história. E o escritor de Hebreus começou a mostrar, capítulo 1, pegue lá a sua Bíblia e olhe comigo, quem é esse Deus que invadiu a história. Capítulo 1, versículo 1, ele diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então já não é um homem comum. Esse Jesus de quem eu falo, ele é o Filho de Deus. E eles sabiam disso naquela época, porque ele havia estado na história. Me diga, que Deus, de qual religião disse, olha, eu entrei na tua história? Fala para mim. Nenhum Deus indiano disse que veio na história e se fez homem. Nem na mitologia grega eles se fizeram homens. Eles vinham em espírito, pegavam as mulheres, engravidavam e voltavam lá para os seus panteões. Mas eles não conviviam na história dos homens. É que nem a história do boto cor-de-rosa lá da Amazônia. Diz que vem o boto lá, vira homem, vai na festa, engravida a mulher e volta para o rio. Pronto. Nunca mais ninguém viu o boto homem. Não, esse Jesus, ele entrou na história. E ele viveu nessa história 33 anos. Quem é ele? O Filho de Deus. Só isso? Não, observe o que ele fala de Jesus. Ele diz, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Em quem que eu creio? Observe, a definição dele de fé é que é a certeza de coisas que se esperam. E eu espero porque eu sei quem é esse Jesus, em quem eu tenho colocado a minha fé. Ele é o Filho de Deus, que é o herdeiro de tudo que existe. Você acha que você é dono de alguma coisa? Não. Ele, Jesus, é o herdeiro de tudo. Só isso? Não. Ele diz, pelo qual também fez o universo. Quem é ele que eu creio? Quem é esse homem que os homens insistem em dizer que é homem? E meramente homem. Ele foi aquele por meio de qual todo o universo foi feito. Jesus. Ele continua, só isso? Não, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Que ser? De Deus. Quem é Jesus? Ele é a expressão exata de Deus. É Deus na minha história. O escritor de Hebreus está escrevendo isso aqui poucos anos depois de Jesus ter vivido aqui. O apóstolo Paulo é mais doido ainda. Falando da ressurreição de Jesus, ele diz assim, irmãos, ele morreu, ele ressuscitou. E num momento, só em um momento, mais de 500 pessoas o viram ao mesmo tempo ressuscitado. Aí você poderia dizer, Paulo, tu tomou uma cachaça, ficou doido. Ele disse, não, a maioria desses que viram Jesus ainda estão vivos nesse momento que eu estou escrevendo isso aqui. Você quer o endereço deles? Eu te dou. Você vai ter que andar bastante, porque ainda tem muitos, a maioria dos 500 ainda estão vivos. Adivinha, são crentes. Depois que viram Jesus ressuscitado. Um deles, o irmão dele, Tiago, que não cria que ele era Deus, que não cria que ele era o Messias. Tiago agora é crente também, líder da igreja. Você está entendendo?
estamos falando de uma fé que não está baseada em fé pela fé. É porque eu quero crer. Não, é porque eu tenho a evidência de que Deus invadiu a minha história. E tendo invadido a minha história, Ele revelou no seu Filho a imagem exata dele. Eu adoro quando eu converso com céticos e ateus sobre as provas da existência de Deus. Esses tolos vêm com aqueles argumentos filosóficos, que muitos teólogos caem nas provas ontológicas, teontológicas, históricas. Que nada, isso não prova nada. Os argumentos em favor da existência de Deus tanto provam a existência como provam que Ele não existe. Basta um pouquinho de conhecimento de lógica filosófica e você vê que esses argumentos não servem para nada. Então por que quando um ateu, um agnóstico, um cético vem conversar comigo, é uma maravilha? Porque ele espera que eu vá para esses argumentos tolos. Não, meu argumento é: eu creio em Deus, porque Ele esteve nessa história. E se Ele esteve na história, eu tenho como mostrar as evidências da presença dEle. Cristo Jesus. Você pode até não considerá-lo Deus, mas você tem que crer que Ele esteve na história, porque as provas estão aí. E sabe qual é o maior problema? A ressurreição. Todas as evidências apontam para uma ressurreição histórica e corporal. Se você nunca viu um debate entre um cético e um apologeta da fé sobre esse assunto, acessa lá, tem um debate espetacular. William Craig Lane, acessa lá no YouTube. E um dos maiores nomes do liberalismo teológico cético da atualidade, chamado Bart Ehrman. E eles foram chamados para debater numa grande universidade norte-americana sobre a ressurreição física e corpórea de Jesus. Existem 17 argumentos históricos que mostram a ressurreição do Senhor. William Lane Craig levanta 4. Só 4. E durante 1h30, ele olha para a cara do Bart Ehrman e diz: me responda 4 perguntas só. E 1h30, o Bart Ehrman fica fugindo da resposta, do mesmo jeito que o diabo foge da cruz. Ele não consegue responder apenas 4 perguntas históricas sobre a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque a história e as evidências apontam para a veracidade da ressurreição. Quem é Ele? O escritor de Hebreus tinha dito: Ele é a expressão exata do ser de Deus. Só isso? Não, ele diz que esse Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem dá sustentação à vida é o próprio Cristo. E nisso o escritor de Hebreus é extremamente parecido com o escritor de João. É por isso que eu particularmente tenho uma tese de que quem escreveu esse texto foi João. E não é uma tese minha. Eu já achei que eu era louco quando eu estava estudando esse assunto. Porque eu estava estudando só o texto grego e as linguagens, a familiaridade de linguagem. E eu disse assim: isso aqui tem cara de João. E aí, quando eu comecei a pesquisar academicamente, eu descobri que há uma escola na França que tem toda uma série de artigos sobre essa tese. Eu disse: olha, eu não sou tão doido, tem outros comigo. Porque João havia dito no Evangelho, capítulo 1, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O que é que agora o escritor de Hebreus está dizendo? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então a minha fé é uma fé cega. Eu estou crendo num Deus que é apenas da minha cabeça.
Eu estou crendo num Deus que meu pai e minha mãe me ensinaram. Eu estou crendo num Deus que eu não tive contato nem evidência histórica. Não, eu estou crendo em um Deus que invadiu a minha história e que eu sei que Ele é real. Não é porque existem provas filosóficas, é porque Ele esteve aqui. E é Ele que sustenta todas as coisas. Só isso? Não. O escritor de Hebreus ainda diz, Ele não somente sustenta todas as coisas, Ele também fez a purificação dos pecados. Qual é o meu estado? Condenação. Todo homem nasce destinado ao inferno. Essa é a natureza nossa e o nosso destino natural. E por que eu posso estar em paz hoje? Sabendo que tudo que eu mereço é o inferno, sabendo que tudo que eu mereço é a condenação de Deus. Hoje à tarde o inferno começou a esquentar um pouco mais no livro do Apocalipse. Hoje o pessoal ficou assustado quando a gente começou a ver algumas questões do inferno. O que é que a Bíblia fala do inferno? Então no próximo estudo a gente vai aprofundar a desgraça que é o inferno para as pessoas entenderem. Eu nasci destinado para aquilo, naturalmente. Mas o escritor de Hebreus está dizendo que Cristo Jesus, Ele fez a purificação dos pecados para que eu não fosse destinado ao inferno e fosse destinado à glória do reino de luz. Não somente isso ele diz, Ele assentou-se à direita da majestade das alturas. Ele e o Pai julgarão todas as coisas. Por isso ele está dizendo, eu posso me aproximar de Deus. Eu sei que se eu me aproximar de Deus, o que vai vir sobre mim, então não é mais a ira. Porque o Filho dele, que esteve na história, Deus vivo, Deus encarnado, me garantiu o direito de uma relação filial com Deus. Me garantiu o direito da salvação. Agora entenda, não é um direito meu, é um direito dele, que é imputado a mim, então não é teu. Porque senão os doidos vêm aqui no pessoal da Universal, né? Vão exigir os direitos diante de Deus. De falar pra você, desgraça. Não, o direito é de Cristo. E foi imputado a mim. Ele me deu o direito de experimentar a bênção que Ele conquistou, mas é dele, não é teu. Então o escritor de Hebreus diz, você está entendendo por que nós não temos intimidade com Deus? Porque nós não cremos piamente. Voltando à definição dele agora, capítulo 11. Volte lá. É a certeza de coisas que se esperam. Por que eu tenho certeza daquilo que eu estou esperando? Porque eu sei quem foi que proveu todas as coisas para a minha salvação. Minha salvação não está ancorada em mim. E a salvação não está ancorada no falso Deus. Minha salvação está ancorada naquele Deus que invadiu a minha história e garantiu todas as promessas. E o escritor de Hebreus, então, se você lembrar agora do capítulo 10 do que nós lemos, ele está dizendo, irmãos, vocês já entenderam isso em algum momento. No momento quando vocês estavam iluminados, vocês sustentaram, capítulo 10, versículo 32, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Isso aqui lembra o irmão recém-convertido, rapaz. Já viu como é o novo convertido? Cara, ele experimenta a salvação. E aquilo é algo único na vida dele. Ele quer sair de lá e pregar para todo mundo. Ele quer evangelizar todo mundo. Ele quer dedicar a vida dele para Deus. Um já pensa de cara, você é pastor. Aí depois ele descobre que não é chamado. Graças a Deus. Tem alguns que descobrem, graças a Deus. Outros não descobrem, aí continuam achando que são pastores. Aí vai lá para...
aí desgraça a igreja toda do Senhor Jesus. Mas ainda é uma empolgação. Porque foi um momento único. Ele está dizendo, vocês experimentaram isso, vocês estiveram dispostos a lutar, vocês sofreram por essa experiência viva de Deus na vida de vocês. Eu acho fantástico quando ele diz, olha, vocês foram expostos em espetáculo. Expostos em espetáculo significava duas coisas aqui. Primeiro, ser ridicularizado pelas pessoas. Segundo, serem presos e jogados nas arenas para serem devorados por bichos, bestas feras, por gladiadores, apenas para o povo dar risada. Eles lembram, teve gente que morreu. E o que fazia esses caras morrerem? Não era uma fé pela fé. Eles sabiam que Deus havia estado na história. Deus havia se manifestado na história. E então eles aceitavam o opróbrio que a tribulação trazia. Ele diz mais. Ele disse que aqueles irmãos foram coparticipantes com os que morreram. E não somente isso. Eles se compadeciam dos encarcerados, que estavam lá presos por causa de Jesus. Eles aceitaram com alegria o espólio dos bens. Eles estavam perdendo o que tinham. E o que leva esses caras a fazerem isso? Não é porque eu creio. Não. É porque eu creio naquele que invadiu a história e me fez conhecer Deus. Porque Ele era Deus. E então agora eu estou disposto a tudo. Não é Ele que sustenta todas as coisas? E então se a coisa não está boa para a minha vida, e vem a dúvida, eu olho e digo, peraí, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem Ele é. Eu sei que nele está a expressão exata do ser de Deus e que nele tudo é sustentado. Significa que se a minha vida passa por um momento difícil, uma tribulação muito grande, eu sei quem é o meu Redentor. Eu sei que Ele vive, Ele não está morto. Então eu posso me aproximar de Deus em plena certeza de fé, porque aquilo que eu espero não está baseado, como diz aquele louco do Edir Macedo, na fé inteligente. O Edir Macedo tem um curso do inferno chamado o curso da fé inteligente. Eu fiz esse curso com ele. Em 2007, nas madrugadas na Rede Record, eu participei de todo o curso. O que é interessante? É uma fé apenas pagã mística. É algo do tipo pensamento positivo. Eu creio, eu creio, eu creio. É do tipo, olhe para o espelho e diga, você é mais que vencedor. É do tipo, olhe para o espelho e diga, você é um leão. Você não é um gatinho. Meu cachorro precisa aprender isso. Meu cachorro ele tem problema de autoestima. Ele é pequenininho e o bicho acha que é um leão. Ele quer atacar os cachorros pitbull, pastor alemão. É doido. Aí quando eu vejo o meu cachorro querendo atacar esses cachorros, eu digo, olha, tem um bando de crente cachorro. Não, tem um bando de crente que acha que nem o meu cachorro. É o poder da mente positiva. Para com a cachaça, com a maconha na cabeça. Não tem poder positivo na mente. Se eu pensar, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Isso é nóia. Fé verdadeira é baseado naquele que entrou na história. E Ele é a razão de eu crer. Ponto final. Ele, Jesus, é a razão da minha fé. É por isso que eu creio. E então quando a dúvida vier, eu sei quem é o meu Redentor. Eu sei em quem eu tenho crido. Havia um hino que nós cantávamos. Inclusive eu quero deixar público ao pessoal do Ministério do Louvor. Eu quero resgatar os hinos. Então comece a aprender hinos.
Havia um hino que dizia: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso é fé. É a certeza de coisas que se esperam. E eu espero não é porque eu acho que vai vir. É porque Deus veio à minha história para me mostrar que isso é real, que isso virá. Ele veio à minha história, Ele morreu e ressuscitou. Ele veio à minha história, perdoou pecados e curou pessoas. Porque Ele vai curar todo mundo? Não. É para me mostrar que aquilo que Ele tem guardado para mim é um mundo perfeito. Muito longe desse mundo perdido que eu vivo. Ele veio à minha história e ascendeu aos céus. Ele subiu aos céus, e fazendo compreender o grande dia da sua volta, onde nós iremos encontrar com Ele nos céus, do mesmo jeito que Ele foi visto subindo aos céus. Então vem a dúvida. Eu sei que eu tenho crido. E eu creio não é porque eu quero crer. É isso que eu acho fantástico na vida de C.S. Lewis. Se você nunca leu a história da conversão de um ateu convicto, leia a obra Surpreendido pela Alegria. Dr. C.S. Lewis, uma das maiores autoridades mundiais em literatura e filosofia das universidades de Cambridge e Harvard. O cara foi contratado a peso de ouro lá na década de 40 pela Universidade de Cambridge, porque ele era brilhante. Lewis é considerado pela academia um dos 10 homens mais brilhantes da cultura ocidental no século XX. Ateu convicto. Deus era uma besteira para ele. Até que ele decide examinar o Novo Testamento para provar que o Novo Testamento era uma mentira. E se depara com a declaração de que Jesus era Deus. E convicto de que Deus não existe, ele decide provar que era uma mentira essa ideia de Jesus Deus. Ele diz: só tem duas possibilidades. Ele não é Deus. Então ele é um mentiroso. E depois de examinar tudo o que a Bíblia dizia e o que os inimigos de Jesus diziam na sua época, porque existem documentos. Lembra, o que eu estou te falando tem documentos. Nenhum deles, nem os inimigos, tiveram coragem de dizer que Jesus era mentiroso. E todas as teses sobre a mentira caíram. Então Lewis disse: não, então tudo bem, ele não era um mentiroso, mas ele era doido. E de novo ele vai examinar todas as evidências históricas e descobre: ele não é doido. Pense num homem sóbrio, lúcido, sábio. O que sobrou para Jesus? O desespero de Lewis. Só cabe uma alternativa: ele era Deus. Eu não creio nisso. Mas eu preciso examinar o que seria um Deus. E depois de examinar todas as culturas que ele conhecia sobre o que elas diziam sobre Deus, e ele faz um quadrozinho do que seria a divindade, ele começa a olhar para Jesus e diz: uau, ele é Deus! E Lewis se prostra, rendido a ele. Você entende por que a dúvida não pode me assolar? Não é fé pela fé. Deus invadiu a história para revelar a sua glória, para nos trazer perdão e garantir as promessas da vida eterna que nos acompanharão para toda a vida. Então o que eu espero não está baseado naquilo que eu acho que vai ser. Está baseado naquilo que Deus revelou em Cristo Jesus pela minha vida.
Aproximemo-nos com plena certeza de fé, porque aquilo que eu espero já foi mostrado como real na pessoa de Jesus. Só isso? Ele diz não. A fé não é apenas a certeza do que se espera, é a convicção de fatos que eu não vejo. Nosso próximo assunto. Quer intimidade com Deus? Creia. Creia por crer? Creia olhando para o Deus homem, o Deus encarnado, que invadiu a história para me dar a certeza de que aquilo que eu creio, aquilo que eu espero, é real. Vai se cumprir. Por isso o chamado do escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 3, versículo 2 é: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Se ele é real, o que eu espero também é real. Problema para o cético? Ele não pode provar que Jesus não é real. Problema para o cético? Ele não pode provar nada contra aquilo que a história evidencia do que Jesus fez. Eu posso ter intimidade com o Senhor, as dúvidas virão. Nós vimos isso no ano passado. As incertezas acontecerão. Porque o meu coração é pecador e frágil, eu temerei. Mas quando eu for assolado pela dúvida, basta eu olhar para o Senhor. Uma canção dizia: só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão. Minha dor, meu sofrer. Você compreende isso? Meus medos, minhas dores se vão quando eu compreendo quem é Jesus. Quem não compreendeu isso apenas se alimenta do medo, da dor, apenas se alimenta do sofrer. Somos salvos? Não precisamos temer. Eu posso me aproximar de Deus. É uma relação íntima, profunda, transformadora para a minha vida. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor invadiu a nossa história. Porque o Senhor se compadeceu de nós e veio à nossa história. O Senhor nos fez compreender quem era o teu Filho amado Jesus. Obrigado porque nele nós temos a garantia daquilo que nós esperamos. Ainda que no tempo presente sejamos atribulados, ainda que no tempo presente soframos, ainda que no tempo presente o nosso coração seja assaltado de dúvidas, de incertezas, obrigado porque podemos olhar para Ti
podemos pronunciar o Teu nome, podemos descansar em Ti e ver em Ti os nossos medos indo embora. Obrigado, Senhor. Que essa fé invada o coração daqueles nessa noite que ouvem a Tua palavra, para que nas suas incertezas eles repousem em Ti, para a glória de Jesus, o Teu Filho amado. Amém.